Olá pessoal, como vocês estão? Meu nome é Bruno Sankey. Como eu disse a vocês uma vez, a cada 2 semanas, eu estarei trazendo aqui no YouTube um vídeo sobre teologia, entendidos como estudos relacionados à religião de modo geral. Neste vídeo nós estaremos estudando o argumento do mal de John Lemos. Eu já peço a você que deixe o like no vídeo, se inscreva no canal caso ainda não seja inscrito e ative o sininho a fim de receber novas notificações. Vamos estudar hoje o argumento do mal proposto por um filósofo chamado John Lemos. Esse argumento do mal, ele não é exatamente o argumento do mal contra o teísmo, mas ele na verdade busca demonstrar uma incompatibilidade entre o teísmo e um princípio muito importante da ética, formulado pelo filósofo Immanuel Kant, chamado de fórmula da humanidade. Nós vamos ver, de acordo com Lemos, que a fórmula da humanidade e a existência de Deus, elas são incompatíveis, segundo ele, e dada essa incompatibilidade, nós ficamos tendo que escolher um ou outro. Qual que é o argumento? Eu vou ler ele aqui para vocês, são 7 premissas e uma conclusão. A primeira premissa é: Deus é, por definição, um criador e sustentador do universo, supremamente perfeito, bom, racional, conhecedor e poderoso. Segunda premissa: um ser onisciente e onipotente seria capaz de prever todas as consequências necessárias e prováveis do que quer que ele crie. Terceira premissa: muitos humanos inocentes sofrem grandemente como resultado de causas naturais, doenças, inundações, terremotos. E dada a estrutura do mundo natural, o sofrimento humano resultado dessas causas seria previsível. Quarta premissa: logo, se Deus existe, então, ao criar o mundo e colocar seres humanos nele, ele teria previsto, ou teria condições de prever, que muitos humanos inocentes iriam sofrer em razão de causas naturais. Quinta premissa: de acordo com a fórmula kantiana da humanidade, seres racionais nunca devem ser tratados meramente como meios, mas apenas como fim em si mesmos. Sexta premissa: dada a fórmula kantiana da humanidade, Deus não deve tratar seres humanos meramente como meios, mas apenas como fins em si mesmos. Sétima premissa: seres humanos não foram perguntados para que houvesse consentimento bem informado sobre serem colocados neste mundo perigoso que há sofrimento causado por causas naturais. Logo, eles foram tratados meramente como meios, caso Deus os tenha colocado aqui. Conclusão: se Deus existe, a fórmula kantiana da humanidade é falsa. Perceba que por mais que a conclusão seja se Deus existe, a fórmula kantiana da humanidade é falsa, na verdade o argumento quer nos levar para o outro ponto, né? Que se a fórmula kantiana é verdadeira, logo Deus não existe. Então é isso, se a fórmula kantiana da humanidade é verdadeira, Deus não existe. Primeiro, o que é essa fórmula kantiana da humanidade? Ela, às vezes, é muito mal compreendida, né? Porque a fórmula kantiana da humanidade diz assim pra gente: nunca devemos tratar um ser racional como um mero meio, mas sempre como um fim em si mesmo. Qual que é a base que Kant coloca para essa fórmula? A base é de que seres racionais são o quê? Seres autônomos, seres capazes de tomar decisões, seres capazes de raciocinar e chegar a conclusões. Então, quando eu estou diante de um ser racional, eu estou diante de alguém que tem autonomia, que tem capacidade de se determinar por si mesmo, que tem autogerenciamento, autodeterminação. E a razão, então, é um valor. A razão é algo que dá um valor para esse ser humano e exige, portanto, que eu respeite nele a racionalidade. Respeitar em alguém a sua racionalidade significa, pois, respeitar a sua autonomia, significa, pois, respeitar a sua capacidade de se autodeterminar. O que é, portanto, tratar alguém meramente como um meio? É desrespeitar sua autonomia, é converter aquela pessoa em um mero instrumento para a satisfação dos meus propósitos, ao invés de permitir que aquela pessoa se determine por si mesma, eu acabo determinando ela, eu acabo usando ela como se fosse um instrumento. A minha caneta, ela não tem capacidade de se autodeterminar. Portanto, quando eu uso a minha caneta como um meio para escrever, como um mero instrumento,
Eu estou fazendo algo que não tem nada de más. No entanto, quando eu estou diante de uma pessoa, eu não estou diante apenas de um instrumento. Eu estou diante de uma pessoa capaz de consentir, capaz de tomar escolhas, capaz de ter decisões. E, portanto, se eu desrespeito as decisões dessa pessoa, se eu desrespeito sua capacidade de se autodeterminar, eu estou desrespeitando a racionalidade dessa pessoa, eu estou desrespeitando essa pessoa enquanto um ser racional. Mas perceba que a fórmula da humanidade de Kant não diz que não devemos ou que não podemos tratar as pessoas como meios. Não é isso que a fórmula diz. A fórmula não está dizendo que não podemos tratar as pessoas como meio para um fim. A fórmula, observe essa expressão, a fórmula da humanidade está dizendo que não devemos tratar as pessoas racionais meramente como meios. Observe essa expressão, meramente. Não tem nenhum problema eu tratar uma pessoa como um meio, em certa medida. Em que sentido? Por exemplo, se eu chego a você e pergunto quantas horas são, e você me diz, são 7 horas. O que eu acabei de fazer? Eu acabei de te usar como um meio para que você me informasse as horas. Só que eu te usei meramente como um meio. O que é usar alguém meramente como um meio? É desrespeitar sua autonomia, é desrespeitar sua capacidade de consentir e de se autodeterminar. Eu desrespeitei sua capacidade de consentir? Não, você consentiu em me falar as horas. Eu respeitei a sua escolha. Você poderia escolher não me falar as horas. Então, não te tratei meramente como um meio. Eu te tratei como um meio para saber as horas? Tratei, mas eu não te reduzi a um instrumento. Eu não te tratei como um mero meio. Porque eu ainda respeitei a sua autonomia e sua capacidade de consentir. No entanto, se Deus nos colocou em um mundo onde nós somos alvos de sofrimentos que não é culpa nossa, aqui John Lemos coloca em foco os sofrimentos causados por causas naturais, ou seja, que não é culpa nossa, que não é resultado de nossas escolhas, que não é consequência do mau uso do nosso livre-arbítrio, mas são simplesmente males da natureza. Então, um terremoto, quem é a culpa do terremoto? De ninguém, ninguém produz um terremoto, ninguém cometeu um erro ou um pecado que gera um terremoto. Vamos pensar também nos furacões, nas doenças. São problemas que não são assim, a pessoa agiu errado, logo ela teve uma doença. A pessoa agiu errado, logo um terremoto assolou a vida dela. Não, na verdade, as causas naturais vêm sobre todos e não tem a ver com consequências de nossas ações necessariamente. Algumas são, evidentemente, algumas coisas que acontecem na natureza, né? Por exemplo, uma barragem por descuido humano, mas mesmo isso assola pessoas que não eram culpadas daquilo, mas a própria natureza, né, ela funciona de um jeito que ela causa sofrimento mesmo quando não é culpa de ninguém. E a pergunta é, Deus te criou, Deus te colocou neste mundo assim. Ele respeitou você? Ele respeitou você como ser racional? Ele respeitou as suas escolhas? Ele respeitou a sua capacidade de autodeterminar-se? Quem determinou que você tem que viver num mundo assim? Quem determinou que você tem que viver num mundo perigoso, cheio de sofrimento? Quem determinou? Não foi você, foi Deus, né? E ele determinou isso respeitando a sua autonomia, respeitando a sua capacidade de decidir, respeitando você enquanto ser racional? Não. O que é respeitar alguém como ser racional? É dar a essa pessoa a possibilidade de consentir estando bem informada. Né? É claro, assim, não é qualquer consentimento que é importante na ética. O consentimento importante na ética é quando a pessoa é capaz de consentir estando bem informada, pensando claramente sobre a questão. Então, nós valorizamos a racionalidade de uma pessoa quando permitimos que ela tenha acesso a informações, para que ela tome boas decisões, que ela tenha clareza sobre o que ela está decidindo, que ela conheça bem os fatos relativos à decisão dela, as consequências relativas à decisão dela. Nós fomos informados sobre as consequências de viver num mundo assim? E será que se a gente fosse informado de que a gente viria para um mundo que tem tanto sofrimento, a gente ia decidir existir nesse mundo? Então parece que Deus não é alguém que respeita nós como fins em nós mesmos. Não nos respeita como seres autônomos, como seres racionais, como seres livres. Portanto, se a gente pensar a definição de Deus, Deus jamais faria algo que é errado.
Então, nós só temos duas consequências: ou Deus existe e a fórmula da humanidade está errada, ou a fórmula da humanidade está certa e Deus não existe. Parece que a maioria das pessoas em ética vão gostar muito de tentar manter a fórmula da humanidade. Nós não queremos chegar à conclusão de que Kant estava errado em dizer que não podemos tratar as pessoas meramente como meios. Parece muito certo, do ponto de vista ético, que não devemos tratar as pessoas meramente como meios. Então, o que parece mais certo para a gente é que não devemos tratar as pessoas como meramente meios. Mas se isso for verdade para John Lemos, Deus não existe. Porque se Deus existe, ele só faz o que é certo, e se ele não respeitou a nossa autonomia, ele está fazendo algo que é errado. Deus não faz algo que é errado, ou logo Deus não existe. Há uma contradição na ideia de Deus aí. Então, esse é o argumento do John Lemos. Claro que eu apresento os argumentos, não quer dizer que eu concordo, mas eu quero que vocês deixem aí nos comentários se vocês acham esse argumento bom, ou se vocês não acham, ou se vocês têm alguma objeção ao argumento. Compartilhe também este vídeo com quem possa se interessar com ele. E também na descrição tem a chave Pix que você pode, caso tenha gostado do vídeo, me mandar uma doação em agradecimento de qualquer valor. E até mais.